Pessoal, vamos gravar agora um sermão textual. O texto bíblico se encontra em Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. O tema é Fugindo de Deus. O título da mensagem é Fugindo da vontade e da presença do Senhor. Hoje nós vamos estar estudando a respeito de um livro do Antigo Testamento que é cheio de manifestações sobrenaturais. Fala de um profeta que nega o seu chamado, de um navio que passa por uma tempestade repentina e cessa, marinheiros incrédulos que glorificam a Deus, um homem vivendo 3 dias na barriga de um grande peixe, uma cidade inteira celebra um jejum para um profeta estrangeiro, uma planta que cresce num dia e morre no outro. Isso mesmo, a gente vai falar a respeito do profeta Jonas. E diante do comportamento dele, eu queria que você parasse e pensasse um pouquinho no que você se identifica com esse profeta desobediente e teimoso, né? Quem era Jonas, né? Jonas era um profeta do reino de Israel do Norte. A gente encontra falando a respeito dele em 2 Reis 14, do 23 ao 29. E aí em Israel, nesse momento, ele vivia um grande processo de prosperidade, crescimento populacional e territorial. E as áreas externas eram muito boas, né? Eles viviam um momento de muita prosperidade, né? O rico ficava cada vez mais rico, só que ao mesmo tempo o pobre também, né, sofria com esses problemas. E é muito parecido com a realidade que a gente vive hoje, né, das nossas igrejas, né? Muita prosperidade, pouca moralidade, baixa espiritualidade, né? A gente tem um grande número de evangélicos, mas cadê? Na primeira pandemia, o mundo sumiu. Na reabertura, cadê o pessoal? Todo mundo continuou resolvendo ficar em casa. E quando eu falo a respeito disso, eu estou falando de igreja, eu falo de mim e de você. Nós somos igreja. E às vezes nós vemos esse nome circulando no meio de vários escândalos. E é interessante por quê? Porque o profeta Jonas é esse tipo de homem, é um profeta que foi escolhido nesse momento. Nesse primeiro tópico, eu queria falar com vocês a respeito de Jonas diante do chamado dele diante do Senhor. O nome de Jonas significa pomba. É até interessante que cai bem no seu papel, né? Sabe uma criança tentando correr atrás de uma pomba, pegando, e essa pessoa fugindo? É Jonas fugindo da presença de Deus, né? Deus fala a Jonas, vai e prega a Nínive. E é engraçado porque quando você para perceber, o que mais um profeta queria era o quê? Ouvir a voz do Senhor, receber uma mensagem do Senhor. Isso era o papel do profeta, né? Era a função dele, era aquilo que ele havia sido chamado, era o seu dom, né? Compartilhar a mensagem de Deus. E aí muitas vezes a gente se identifica como Jonas, né? Temos um dom, um talento, mas a gente vive colocando desculpa, empecilho para não poder agir, né? E nem se dar a manifestação do Espírito de Deus. É como Moisés, né, naquela sarça ardente ali onde Deus fala com ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E aí ele começa a dar desculpas para o Senhor: olha, eu não falo bem. E aí Deus vai suprindo aquilo. Que falar de Jeremias, né, que tinha um chamado e diz que ninguém ouvia a mensagem dele, mas Deus coloca na boca de Jeremias, né, as palavras corretas, né? Elias foi um homem cheio da presença do Senhor, mas teve medo e fugiu. E Jonas também não é o único, né? Muitas vezes nós temos isso. Mas a gente vai perceber as implicações, né? Jonas toma um navio e se afasta da presença de Deus. E ele desce para Jope, desce para o fundo do barco, desce para o mar, desce para o ventre da baleia, né? Quando mais não tinha mais aonde ele descer, quando ele entrou naquela situação dele de decadência, ele foi e se voltou para o Senhor. Lembre-se, o fugir é o mais difícil. Por quê? Porque durante a viagem dele para Nínive era uma viagem curta. A viagem para Tarsis era uma viagem muito longa. Se você olha o mapa, você vai ver que era uma viagem muito longa, cheia de riscos. Mas Jonas escolheu o caminho mais difícil. E aí muitas vezes nós somos como Jonas, estamos escolhendo o caminho mais difícil e vagando, né, por meio do nosso chamado e da nossa vocação. Pode ter certeza que o caminho mais fácil é o caminho da liberdade. E aí a gente vê lá no Salmo 139,
do versículo 7 ao 12, que a gente não tem para onde fugir, né? O Salmo fala isso, né? Para onde fugirei ou escaparei do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá está. Se fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e a luz se tornar noite ao meu redor, verei que as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. O fato de Jonas fugir marca o afastamento dele da presença de Deus, mas não anula a missão que Deus tinha para a vida dele. Quando a gente escolhe o caminho mais difícil, não tem problema, você vai voltar para fazer aquilo que Deus espera de você. Então, Jonas poderia ter sido lançado ao mar, mas não morreria. Por quê? Porque ele tinha que cumprir. O papel dele era cumprir, né, a mensagem de Deus ali para Nínive, né? O grande peixe, ele ilustra, né, tudo isso que a gente está falando, né? Ele é o símbolo da provisão de Deus, do cuidado divino de Deus na vida de Jonas. Mas não foi fácil assim, né? Ele ficou 3 dias e 3 noites ali na barriga do peixe. E aí, meus irmãos, sabe o que é viver dentro da barriga de um peixe? Sabe o que é passar aquele sentimento de amargura, frustrado? Às vezes você está passando por isso em relação à sua igreja, ao ministério, ao pastor, e Deus tem um chamado e você não consegue frutificar, porque você está vivendo dentro da barriga de um peixe. O peixe era a providência de Deus, né? E aí você tem que fazer a escolha, ou você vai viver os seus sonhos ou as suas frustrações. O que você quer viver? Os sonhos que Deus tem para sua vida e para o seu ministério, ou as frustrações, né? E você quer viver ali fugindo e se escondendo daquilo, né? Você critica a liderança, você acha que o pastor não está fazendo um bom trabalho, acha que a igreja não caminha no caminho certo, acha que não é aquilo, que não te dá o apoio que você espera. Mas se Deus tem um chamado, faça a obra dele, porque Deus tem algo muito importante. Tudo isso que Jonas viveu foi a ação do Senhor. E Jonas se sentia frustrado igualzinho você ali, né? Tentando fugir, escapar e nada dava certo. A pergunta que fica nesses 2 primeiros capítulos é: você está fugindo da vontade de Deus? Aquilo que Ele tem para você? E agora, no nosso segundo tópico, eu queria falar sobre a respeito de um problema, né? O primeiro problema, ele era fruto do segundo. Jonas estava fugindo do amor de Deus. É o que a gente encontra no capítulo 3 e 4 do livro de Jonas. Deus manifesta o seu amor, um Deus que ama a humanidade, mas Jonas havia se enchido de outros valores. Aquela realidade que Judá estava vivendo, o Reino do Norte estava vivendo, era a realidade que Jonas havia incorporado. E ele não queria que aquele povo de Nínive ouvisse aquela mensagem, mas aquilo revelava o que estava dentro do coração de Jonas. Jonas não entendia o verdadeiro amor de Deus e fugia desse verdadeiro amor de Deus. Jonas deixou-se encher por valores que não eram, mas Deus dá uma segunda oportunidade e permite o recomeço. Jonas provém o maior arrependimento de uma nação através de uma mensagem que ele prega sem prazer. Ele subiu num carro e atravessou de um cavalo e atravessou a cidade inteira. Daqui 40 dias Nínive será destruída. Às vezes você está fazendo o chamado que Deus tem para sua vida, mas fazendo de qualquer jeito, né? Você não consegue sentir o amor, mas Deus vai realizar algo sobrenatural usando a sua vida. Jonas foi assim, ele causou um grande arrependimento com a mensagem dura e sem esperança e pregou o juízo de Deus. O livro ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a soberania de Deus, que todos têm que obedecer e glorificam a Deus, né? Os homens no navio, a cidade, né? Do maior ao menor, né? Então só Jonas não foi capaz de glorificar a Deus. E você tem sido como Jonas? Desobediente, mal-humorado, insatisfeito, que não conhece a dimensão do verdadeiro amor de Deus? Capítulo 1 e 2 mostra que Deus provê, né, o peixe justamente para mostrar para Jonas que ele se importa, mas Jonas não vê isso. No capítulo 4, Deus proveu uma planta, né, uma árvore, para poder aliviar o sol dos Jonas. E como sustentador do povo no deserto que mandava maná, Jonas murmurava e desejava morrer, né, porque Jonas não entendia a dimensão do amor de Deus. Jonas demonstra que ele é uma pessoa muito egoísta.
Ele orou por si mesmo, agradecimento, o livramento do Senhor no capítulo 2. Mas no 4 ele volta a se questionar e reclamar de Deus, perguntando se ele não tinha visto mesmo o que estava acontecendo. Ele se sentia muito angustiado, muito triste e sem sucesso. A raiva de Jonas não permitia que ele pudesse encontrar o verdadeiro amor que Deus tinha para ele, né? E é impressionante, por quê? Porque às vezes a gente não entende essa dimensão. Eu lembro de uma história que o missionário contou, que certa vez um homem chegou numa aldeia e começou a reclamar sobre o trabalho que os missionários tinham feito. E aí então aquele pessoa que vivia aquela aldeia, ele diz, olha, quando chegavam pessoas estranhas aqui, nós devorávamos, matávamos, expulsávamos. Agora que nós conhecemos essa mensagem do Evangelho que transformou a nossa vida, agora as pessoas que chegam aqui nós amamos e abraçamos. E isso foi tudo responsabilidade do missionário. A sua vida entregue nas mãos do Senhor, o seu coração entregue para Ele, pode mostrar o destino de famílias, de pessoas e até de países, né? E para a gente terminar esse segundo tópico sobre fugir do amor de Deus, o livro termina com uma pergunta que ficou sem resposta, né? Ele fala assim, mas o Senhor disse, né, a Jonas, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Jonas 4, do 10 ao 11. Sabe o que Deus espera de você? Quais são as suas desculpas? Sua família é o seu campo, seus amigos são o seu campo, seu trabalho, a sua igreja, a sua cidade. Durante muito tempo o Senhor falou comigo, com a minha vida, e eu não conseguia responder como Isaías diz. Então, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E muitas vezes nós estamos nessa mesma situação, porque nós não entendemos a dimensão do amor de Deus. E como Jonas, não fuja da vontade de Deus para a sua vida, não fuja do amor de Deus para a sua vida, e seja como Isaías, quando você estiver diante da presença do Senhor, e Ele fizer aquele grande chamado, quem enviarei? Quem irá por nós? Que você esteja com a sua resposta pronta na sua boca, como Isaías 6:8. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém.